Bom dia! Começa agora a edição desta sexta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje é dia da nossa tradicional Agenda do Porto. Para debater principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário, nós recebemos o secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário do Guarujá, Alexandre Trombelli. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito bom dia, Natália. Muito obrigado pelo convite. Grande prazer estar aqui hoje no seu programa. Parabenizar você pelo programa. Parabenizar também a TV Santa Cecília, uma pioneira aqui no sistema de comunicação da Baixada Santista, principalmente na mídia televisiva. Quero saudar aqui nosso companheiro também de bancada, Marcos Vedramini. E agradecer a oportunidade mais uma vez de falar um pouco sobre o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário e também da gestão do nosso prefeito, o Dr. Walter Suma, que está fazendo um grande trabalho não só no desenvolvimento econômico, mas também no desenvolvimento urbano e social do município. Sem dúvida nenhuma. E também está aqui na nossa bancada o consultor portuário e especialista no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Marcos Vedramini. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Alexandre. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Alexandre, qual é a função da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário do Guarujá, para quem está em casa entender? Nathalie, a Secretaria ela tem um leque de ações bastante amplo. A gente cuida de todo o cadastro comercial da Prefeitura, então abertura, fechamento de empresa, inserção de atividade econômica. A gente está atrelado ao Via Rápida Empresa, que é um convênio que existe com o governo do estado para agilizar a abertura de novas empresas. A gente tem um outro setor, uma outra diretoria que cuida só do microempreendedorismo, do empreendedorismo individual, da qualificação, de implantar essa cultura do empreendedorismo no município, que num período de crise econômica, quando o emprego está tão difícil, às vezes você empreender, você economia criativa, né? Economia criativa. A economia criativa, aliás, é uma outra área também que a gente envolve pesca, que a gente chama de economia solidária lá no Guarujá. Então, já aqui são 3 setores e a gente também tem um outro lado que envolve ciência, tecnologia e inovação. A gente conseguiu, por meio dessa diretoria, credenciar a cidade de Guarujá como uma das 8 cidades no estado nessa rede paulista de centro de inovação e tecnologia e provavelmente nesse ano a gente consegue já implantar esse centro que vai ser a sede dele lá no Campi, que é o Círculo do Amigo Menor Patrulheiro do Guarujá. A gente vai implantar esse centro, ele vai ser a mantenedora desse centro. A gente tem uma recém-criada diretoria de petróleo e gás, já visando essa retomada dessa atividade. Temos um contato direto com a Saipem também, que é uma grande... Visando a questão das bases offshores. Das bases offshores. Então, todo mundo acreditando nessa retomada. A Saipem também participando de novas licitações. Ela pode já retomar nesse ano também toda aquela atividade que foi no passado. Chegou a ter 1.300 empregos. Exato. Hoje trabalha ali com cerca de 40 funcionários, quer dizer, isso também está acontecendo. A gente cuida do poupa-tempo lá da diretoria de cidadania, com mais de 40 mil atendimentos em várias áreas. E, por fim, a gente tem uma diretoria também de porto e logística, que é onde a gente tem esse contato mais direto com a autoridade portuária e também com todos os terminais ali da margem esquerda do Porto de Santos, do Porto de Guarujá. Né? Do Complexo Portuário da Baixada Santista. Eu adorei esse termo, Complexo Portuário da Baixada Santista. Secretário, dentro desse recorte para o Porto, quando a gente fala de Porto, quais serão os focos ou o foco dos trabalhos para esse ano? A gente tem uma luta, Nathalie, esse ano a gente precisa dar uma solutividade, que é a continuidade da Avenida Perimetral no Guarujá. Então, isso é um foco do prefeito. O prefeito, em 2017, esteve em Brasília, recebido pelo secretário, à época, acho que não se engano, o Marcos Quintela, e foi apresentado todo o projeto já pronto da Perimetral do lado do Guarujá. A Perimetral é uma obra fundamental para segregar definitivamente essa atividade portuária do viário urbano do município. Então, a gente tem um conflito muito grande, porque o acesso principal é feito pela Rua do Adubo, que nem é mais Rua do Adubo, né? Hoje passa muito mais container do que adubo naquela rua. Você vê que no passado ela tinha essa característica. Então, você tem essa cicatriz no meio do município e uma degradação de alguns bairros, naturalmente, por conta dessa atividade que acaba acontecendo. E uma relação porto-cidade muito conflituosa, né, muito conflituosa, secretário? E que não precisava ser.
Porque com acesso ali, você já vem pela rodovia Domênico Rangoni, se você faz ali um acesso direto para o Porto Organizado, você evita todo esse tipo de conflito. Então, a gente busca muito essa questão da perimetral. O prefeito, então, recebeu lá em Brasília o projeto completo. Houve uma promessa que no início de 2018 essa obra poderia já ser licitada. O antigo presidente da Codesp também disse isso em entrevistas, mas a coisa não aconteceu. A gente fez umas cobranças, depois a gente pode relatar pelo programa à frente. E a gente busca também a questão do pátio de público ali para carretas, para também atender não só o caminhoneiro do Guarujá, mas só aquele que chega também no município. Então, são duas questões prioritárias que a gente precisa realmente ter uma solutividade e tirar do papel. Falou bem a palavra. Marcos, você sempre esteve aqui conosco como consultor portuário, é um grande especialista nessa área, mas hoje também é especialista nesse programa das Nações Unidas. Para quem está em casa entender, qual é o foco, quais são as premissas desse trabalho? Na verdade, as Nações Unidas fizeram um convênio com o governo brasileiro e para auxiliar, fornecer especialistas, no caso, para as próximas licitações. Essas que estão ocorrendo todas, né? Eu participei dos estudos de todas essas concessões aí e das próximas que vão ocorrer ainda. Nós tem 22 ainda para ocorrer. Dessas 22, a gente sabe que o processo licitatório é um processo cheio dos seus meandros, cheio das suas burocracias. Em 2019, o que você acredita que possa, de fato, ser licitado e ser iniciado? Olha, nós já temos agora Belém, o edital está na rua, vamos ter Cabedelo, então 10, 12 terminais aí já. Belém, Cabedelo e Vitória, né? Com certeza, provavelmente no primeiro semestre. Temos ainda aqui em Santos o STS-20, devemos ter a antiga área da Vopac, também em Santos, para ser licitada. Quer dizer, o novo governo pegou uma agenda pronta já, os estudos concluídos, inclusive já passou pelo TCU, que é uma etapa bem complicada, bem demorada. O que pode barrar? O que pode atrasar, retardar? Não vejo nada agora, porque os editais foram elaborados em cima de editais passados que foram consagrados já pelo TCU, por tudo isso. Então, o risco de uma judicialização é muito pequeno, né? Então, realmente é uma agenda muito positiva para esse ano, com certeza. E vamos ver para o ano que vem os próximos estudos agora. Quando o secretário coloca questões de infraestrutura, porque eu acho que talvez esse seja um dos principais gargalos do nosso setor, infraestrutura e logística, né? Como é que vocês avaliam a possibilidade da regionalização do porto? E eu vou além. O novo governador, João Dória, disse, inclusive, que pretende conversar com Jair Bolsonaro para fazer a privatização integral do Porto de Santos. Na opinião de vocês, o que é melhor? O que é mais possível? Minha opinião, eu acho que você não consegue privatizar o Porto de Santos inteiro. É muito grande. Primeiro, você não tem experiência de uma privatização desse tamanho, desse porte no Brasil. Então, o que é mais sábio? Começa com um porto menor, por exemplo, Vitória é uma opção, ele já está em discussão, né? Porque é uma quantidade enorme de contratos que você tem no porto. Como é que você vai gerenciar, como é que você vai avaliar os riscos? Uma privatização, ela exige que você faça uma análise dos riscos de cada contrato, a situação de cada um, para você ponderar isso no valor da privatização. A dimensão do Porto de Santos talvez seja um complicador para esse processo. Porto de Santos seria o último a ser privatizado, eu acho. O último. Dada a extensão, a complexidade, tudo. É o último. Você concorda, secretário? Quase 2 décadas de discussão sobre estatização, privatização do Porto de Santos, né? Eu acho que mais do que pensar nisso nesse momento é a gente trazer esse debate para perto de quem sofre e participa, não sofre, quem participa, né? Quem vive esse dia a dia do Porto de Santos. E isso não vem acontecendo muito, né, com o que estava sendo tocado pela Codesp. Então, acho que a gente tem que pensar em diminuir burocracia, diminuir os custos, melhorar a eficiência do porto. Concordo com o Marcos quando ele fala, não é algo simples você privatizar. Qual é esse passivo da Codesp? Qual é esse tamanho da Codesp? É um passivo grande, né? Então, tudo isso tem que ser muito discutido e a gente fica um pouco surpreso, às vezes, quando de repente, do nada, não digo pelo governador, mas
no Santos Offshore do ano passado, de repente, numa fala, foi dito que existia uma possibilidade de estatizar o Porto de Santos. Então, no final de um governo, no momento de transição, você vem com uma discussão nesse sentido. Talvez parece um discurso mais politiqueiro do que qualquer outra politiqueiro do coisa, que né? efetivo, né? Então, eu acho que existem outras coisas a discutir pelo Porto de Santos. Eu acredito que essa equipe nova que está chegando, com a nomeação do novo diretor da Codesp, presidente da Codesp, a gente tem que dar até um fôlego para esse novo governo, mostrar a sua cara, mostrar o seu ritmo de trabalho e a gente vê que se com isso a gente consegue solucionar esses problemas aqui do Porto, que é de conhecimento de todos, né? Além do mais, só um adendo. O Porto, se você olhar, ele está privatizado. Ele está todo concessionado. Tem diversos operadores privados que Sim. operam sob concessão. Quer dizer, o que você vai privatizar? As ruas? O que restou do cais público? Não tem o que... Uma nova gestão, uma gestão regionalizada ou municipalizada da Codesp é interessante? Eu considero que tem a prós e contras. Eu tenho restrições, porque eu tenho medo de você aparelhar o porto, aparelhar a administração portuária com nomeação política. A vantagem de você ter nomeação política do governo federal é que esse pessoal está sujeito à TCU, à AGU, onde o pessoal tem muito medo, né? E hoje em dia, mais ainda, esse pessoal sai da diretoria, se fez lambança na diretoria, ele é processado e paga o advogado do bolso ainda. Sim. Depois, porque o governo não vai pagar. Sim. Localmente, eu não sei quais seriam os órgãos de controle que teriam... Competência. Se esse pessoal iria temer, né? Porque a tentação é muito grande, ao que parece, pela disputa que tem dos cargos, né? Então, é o único senão que eu faço. Eu concordo com o Alexandre na parte de você trazer a administração para perto. Então, acho que agora está sendo até feito isso com o novo presidente, o Casemiro. Você nomeando... É o seguinte, se você nomear diretores da própria Codesp, eles sabem o que eles vão fazer, eles têm competência. Qual é a dificuldade? E trazendo gente para a presidência daqui da nossa realidade, não vai ter problema. Você não precisa regionalizar. Você regionaliza, entre aspas, as pessoas, os administradores. Você coloca administradores da cidade, do estado, e com pessoas que conheçam. Você concorda, secretário? Eu concordo, sim. Essa questão da regionalização seria interessante, no sentido de você ter uma proximidade com as pessoas que operam, que tomam conta do porto. Um exemplo muito claro, a gente tem o CAP, né? Aliás, saindo daqui, tem uma reunião do CAP hoje, a gente foi dar uma passada lá. Né, hoje ele é um órgão consultivo, já foi deliberativo no passado. A prefeitura, digo agora como prefeitura. A prefeitura de Guarujá hoje é suplente da prefeitura de Santos. São mandatos de 2 anos, então ano passado a gente era titular, hoje somos suplentes. Então, quer dizer, nem as prefeituras têm um assento hoje titular dentro do CAP. Você acaba ficando ali no segundo plano. E onde as atividades portuárias acontecem, os cidades, impactos, né? acontecem, onde a população mais sofre tudo isso, são nas cidades. É claro que você tem ali um colegiado extremamente amplo, Anvisa, Capitania, Sopesp, OGM, etc., que são relevantes, são fundamentais para tudo isso, só que as prefeituras, eu acho que Cubatão, Santos e Guarujá deveriam ter seus espaços independentes ali, e talvez com uma regionalização você teria um pouco mais de autonomia para você apresentar esses problemas e que essas soluções que visam conflito porto-cidade fossem definitivamente implantadas e não promessas que vêm desde 2013. Se você analisar a perimetral, segunda fase do Guarujá, são quase 5 anos de matérias em jornal, de promessas. Não é possível, gente, que o maior porto da América Latina, que a gente fala tanto, né, da importância disso para o Brasil, você não consiga implantar uma rodovia que segregue e dê mais eficiência e qualidade de funcionamento de trabalho para todos, para a cidade, para o caminhoneiro, para o operador. Isso é governo, né? É gestão de governo, e isso não acontece. Quando a gente pensa nessa questão da relação porto-cidade, Marcos, a gente tem uma série de conflitos que precisam ser solucionados, tanto do lado de Santos, quanto do lado do Guarujá, quanto na questão lá de Cubatão. Por que esses conflitos, eles passam tão desapercebidos pelas autoridades que gerem o Porto de Santos? Porque essa é a impressão que fica. Na verdade, é o ponto de vista. Eu entendo que deva ser o ponto de vista, é a minha leitura.
Porque você tem dois aspectos. Você tem conflitos logísticos, né? E você tem conflitos, vamos dizer, de outra natureza, ambientais, alguma coisa assim. Se você olhar o porto e analisar, fazer uma analogia, fizeram uma analogia como o aeroporto de Congonhas, Sim. a cidade chegou no porto. Sim. Né? Santos e Guarujá foi a mesma coisa. As cidades encostaram no porto, estava lá. Guarujá cresceu, né? Guarujá se expandiu. Mas houve falta da própria cidade de fazer uma área, um buffer, que a gente fala, que amortecesse esse impacto. Então, vamos dizer, dando um exemplo, você pegar ali atrás da Mário Covas, Sim. da portuária, e fazer uma área... Um corredor. Para você permitir circulação, fazer, sei lá, um parque, alguma coisa que amortecesse Esse impacto. o impacto do porto. E no centro é a mesma coisa, né? No centro é a mesma coisa. Mais difícil, até porque os berços no centro da cidade não são tão utilizados. É cais público, é ali do 9 ao 12, então não... Que está bem, aliás, Ali, degradado. Né? Então, mas ali você faz uma integração de outra forma. Ali você integra, faz marina, você melhora a parte de água. Sim. No caso dos terminais novos, na Ponta da Praia, você deveria ter feito um parque linear ali, alguma coisa assim, que Faltou planejamento. Faltou planejamento. Aliás, você vê a falta de planejamento, ao você colocar um terminal de grãos no ponto mais distante do porto. Ou seja, o trem tem que chegar até lá. Quanto tempo leva para chegar o trem lá? Já chegou a levar 12, 24 horas até. Tudo bem que, por outro lado, você tem que dragar com uma profundidade maior. Sim. Um trecho menor. Sim, exatamente. Então, é um trade-off, vamos falar assim. Uma espécie de compensação, Isso. vamos pensar assim. Agora, a parte ambiental, as empresas têm que se adequar, lógico, né? Agora, quem muda para encostado ao porto, você vai ter barulho, você está arriscado de escutar barulho de caminhão, você sabe, quando você foi comprar um apartamento lá, você viu isso, você passou por esses locais. Não é, o caminhão apareceu ontem. Não, o caminhão já estava aí há anos. Você pode reclamar da poluição. Sim. Não tem dúvida. Mas assim, a dúvida que eu acho que fica é, embora tenha, até pode ter havido uma falta de planejamento inicial. No entanto, prefeituras, tanto de Santos quanto Guarujá, têm projetos para solucionar esses impactos. Se não solucionar, minimizar esses impactos. Por que é tão difícil isso sair do papel? Verba. O Alexandre pode falar melhor que eu. Verba, eu acho que assim, há uma cobrança política que tem que existir sobre a Codesp, quem hoje gerencia a Codesp. A gente tem os nossos representantes, deputado federal, estadual, até também, por que não, para que a própria opinião pública, Sim. certas coisas não podem ficar no esquecimento ou cair no esquecimento, né? Então, porque sozinho o município não consegue fazer uma obra com uma perimetral. Ele não consegue fazer uma obra com a perimetral. Então, assim, quando a gente teve, Nathalie, a gente criou um grupo de trabalho, né, com a Codesp. Isso foi feito, como a gente viu que as coisas não estavam caminhando, a gente tinha outras demandas também lá no município. Em junho do ano passado, o prefeito Dr. Walter agendou uma reunião com o presidente Alex Oliva. Sentamos ali os técnicos da prefeitura, técnicos da Codesp, montamos ali um grupo de trabalho e na primeira reunião que a gente teve à época do grupo de trabalho para discutir a perimetral foi mais ou menos um balde de água fria. A gente estava esperando que eles dessem a data da licitação da obra e a gente foi ver lá e a gente não tinha nem essa verba já destinada, como eles haviam falado no passado. As desapropriações que existem, não sei se vocês lembram do caos logístico de 2013 que aconteceu Sim. ali na região. A toque de caixa eles fizeram ali uma outra avenida de acesso para desafogar um pouco a Rua do Adubo. E acabou ali, aquelas áreas ainda estão alugadas para a Codesp. Então, a Codesp paga aluguel há mais de 5 anos para a Facina, para a DAO, que eram proprietários daquela área, não fizeram a desapropriação. A verba que existia separada era 30 milhões para essas desapropriações, mas o processo em si não tinha sido dado andamento junto ao SPU, junto à Secretaria também de Patrimônios lá que existe da Codesp no setor para isso. Então, quando a gente percebeu que não ia ser licitado em 2018, então foi um balde de água fria, a gente fez outras reuniões depois, aí aconteceu todo aquele episódio com a Codesp e o assunto
começou a ficar mais distante, novo governo, ano político, então agora a gente vai ter que mais ou menos começar do zero, acreditando nessa nova equipe, e só que assim, trazendo esse assunto à tona cada vez mais e contando com o apoio da classe política, da opinião pública, para que isso realmente saia do papel e aconteça. Secretário, como é hoje o diálogo com a autoridade portuária? Então, o diálogo, ele tem... hoje a gente vai construir um novo diálogo, é necessário, mas isso que eu te relatei é mais ou menos o que aconteceu do meio do ano... Há um distanciamento, né? Há um distanciamento. É de que há um distanciamento. A criação desse grupo de trabalho foi muito interessante, viu, Nathalie? Porque a gente juntou algumas secretarias municipais, infraestrutura, planejamento, próprio meio ambiente, habitação, etc., e com os técnicos correspondentes dessas áreas também na CODESP, você tendo esse contato mais direto, técnico para técnico, a coisa flui melhor. Claro. Então, a gente tem que manter esse grupo, isso daí tem que ser algo agora com a nomeação do novo presidente, nova equipe técnica, a gente refazer e manter reuniões periódicas, mensais, se for o caso, para que esses assuntos façam-se um cronograma, uma agenda de ações e que a gente consiga dar celeridade a esses projetos como um todo. Pátio de estacionamento, perimetral, a gente levou na época lá um problema com os acidentes que acontecem ali na travessia, um histórico recente de vários acidentes. O último foi muito sério, né? Danificou 3 balsas. 3 balsas. E a travessia não voltou, parece que não voltou até hoje, não voltou a ser o que era naquela época. A gente já descobriu aí umas coisas que estão acontecendo na Dersa lá, mas assim, não é algo, aquela cena do acidente que aconteceu, ela foi emblemática, né? Porque se aquelas embarcações estivessem com pessoas, aquilo teria com passageiros, sido uma tragédia. Aquele vídeo que passou, você teria grito, pessoas desesperadas, aquilo correria o mundo. Uma pergunta, já foi esclarecido? Então, a capitania... Ninguém foi a culpa? A capitania não... Eu nunca vi eu não tive uma ser resposta tornado ainda. público, nunca vi ser tornado público um acidente desse, o esclarecimento. O resultado de um nunca vi. É verdade, Nunca vi. É verdade. E a imprensa não cobra. O que aconteceu, assim, a gente teve um acesso por uma empresa particular de toda a telemetria da embarcação, do navio. Isso daí com o VTMS da CODESP seria algo público e até mais fácil, mas esse é um projeto também que a CODESP ainda está trabalhando. Ainda não saiu do papel. Não saiu do papel. São quase 2 anos para implantar o VTMS. Então, a gente viu toda essa telemetria, a velocidade do navio, que ele não fez ali, ele não aguardou na barra para entrar, foi o segundo maior navio que já acessou o porto, 33 metros, com embarcador apenas. Então, se for ver o histórico disso, de erros. Você começa a perceber que não foi só uma fatalidade. Por mais que o prático ali talvez tenha sido extremamente competente de evitar algo maior, e não estou falando que é culpa da praticagem, muito pelo contrário, ele foi ali, fez o papel dele, mas são coisas que poderiam ter sido evitadas e que para o navio é um raspão, e foi isso, né? Porque ele raspou, fez o trabalho dele para a população do Guarujá, porque a travessia de balsa para Santos Guarujá é uma linha do metrô para São Paulo. Exatamente. São 23 mil veículos que atravessam todo dia. Se você ficar com uma linha do metrô operando com 60% da sua capacidade durante 4 meses, é o caos de São Paulo. Essa travessia é uma vergonha. Essa travessia nossa hoje é uma vergonha. É uma vergonha você mostrar isso para qualquer um. Aliás, falando em travessia, o governador João Dória já disse que vai manter o projeto da ligação seca entre Santos e Guarujá, mas não pela ponta da praia, pela entrada da cidade. É o local ideal dessa obra? Ela é de fato importante, do jeito que ela está sendo projetada? O Alexandre até pode dizer melhor. Eu entendo que sim. Né? Porque vamos analisar o ponto de desembarque no Guarujá, onde a ponte desce no Guarujá. Toda a região debaixo de ponte, exceção Manhattan, vamos falar assim, você tem áreas degradadas. Sim. Você acaba degradando aquela área. Onde a ponte iria descer, você já tem uma conurbação muito grande, ou seja, são ruas estreitas, você ia causar um caos ali já é complicado aquela hoje, ponta da praia. Balsa, já é muito complicado. Você imagina se não há ponte desaguando ali. Outra, eu não sou a favor da ponte, eu sou a favor do túnel, né? Porque a ponte você vai colocar uma trava, uma baliza sobre o canal do estuário. Sim. Ou seja, a partir que a ponte foi inaugurada, navios acima de tanto de altura não vão mais entrar. Então você limitou o porto. Você colocando mais para trás, então eu vou limitar a parte de trás do porto, que é a área de expansão do porto. Sim. É a única área que resta de expansão do porto e a parte traseira do canal. Então, o túnel é a solução
técnica, até porque a extensão do acesso e do túnel dos dois lados ficaria menor. Sim. Né? A ponte, como vem 80 metros de altura, Sim. ela vai chegar numa área maior lá nas margens. Então ficaria um impacto menor nas cidades, o túnel. Né? Então eu sou a favor do... Agora, vamos ver se não vai ser outra maquete para ser inaugurada, que esse negócio... Porque essa lenda precisa sair do papel, né? Precisa, Você concorda que na entrada da cidade seja mais adequado? Não, na entrada da cidade não é um projeto que realmente foi uma maquete, como bem disse o Vedramini, que não tinha condição. Você não via o acesso, só tinha aquela imagem bonita, né, ali no canal, mas toda a rampa de acesso para o Guarujá ia se estender por quase 2 quilômetros e você não tem como fazer isso daí. E esse delimitador da entrada do porto também é outro agravante, você não sabe daqui a 20, 30 anos a altura que vão estar os navios. Então, assim, nesse contexto até, que é interessante, porque a ponte ela sairia muito mais barata que o túnel. Sim. Se não me engano, na época, cerca de 800 milhões, algo nesse sentido. O túnel... E uma tecnologia que teria que vir de fora, 2, 3 bilhões, quer dizer... Então, para você também não colocar uma limitação no acesso do porto, que é importante para o Brasil, você tem que pensar no túnel, que é um investimento do governo do Estado apenas. Por isso que a Codesp, o governo federal, deveria também entrar nesse projeto do túnel e ter viabilizado isso, porque eles são corresponsáveis de ter um projeto mais caro. Hoje eles são a gestão do porto, né? São a gestão do porto. Então, na verdade, você viu que o governo do Estado caminhou sozinho também na questão do túnel, não conseguiu viabilizar. Chegamos a um novo projeto, que não é uma ligação Santos-Guarujá, uma ligação Santos a Santos, porque é onde ela vai desaguar do quilômetro 250 da Cônego, é Santos, mas, obviamente, vai atender a demanda portuária, vai atender a questão do Vira. Você hoje, saindo de Guarujá, chegando em Santos pela estrada, você gasta em torno de 40 minutos, 45 minutos. Sim. Se você reduzir isso para 20 minutos, que é o que vai acontecer com a ponte, é um ganho bastante interessante. A gente não pode desconsiderar esse projeto. E vai ter um ganho imobiliário para Guarujá. Sim. Exatamente. Porque muita gente que mora em Santos vai ficar atrativo morar em Guarujá. Porque qualquer trajeto hoje, você calcula em 20 minutos, uma região metropolitana não é. E vai ter um outro acesso que não seja balsa. Não, né? hoje, e rápido, né? Uma fluidez maior. Se você olhar o mercado imobiliário, os imóveis em Guarujá são mais baratos que o de Santos. Santos é caríssimo. É caríssimo, né? A hora que você tem uma ligação que dá uma estabilidade de acesso, né? no tempo de percurso, né? Passa a ser atrativo você morar em Guarujá. É verdade. Claro. Que é muito melhor. A gente consegue, inclusive, fazer uma movimentação da economia da cidade. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai dar espaço um pouquinho para as notícias da região. Vamos falar desse calorão que parece que não tem fim. Estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. Até quem gosta do verão tem se perguntado até quando vai durar este calorão. Tem feito dias muito quentes e a previsão é que as altas temperaturas continuem. Lá está ele, firme e forte, ao contrário das previsões. Sol de rachar e aquele calorão. Às 4h30 da tarde, este termômetro na orla da Aparecida, em Santos, registrava 39 graus. Sensação térmica de 55 a 60 graus. Tá demais, o calor tá fervendo. O pessoal tem que vir pra praia protegido, que senão fica ruim. Os bichinhos, tomar cuidado com os animais, tomar cuidado com as crianças, com os idosos, que tá demais. E com todo esse calor, o negócio é... Pouca roupa e muita água, cerveja, refresco, refrigerante, tudo que é gelado. Bastante água e não tem jeito não, só isso mesmo. E uma aguinha de coco vai bem, hein? Ô, melhor coisa. Esta auxiliar de limpeza decidiu reforçar o bronzeado depois do trabalho e teve que gastar energia para se refrescar. Só assim mesmo, né? Com certeza, só assim para enfrentar esse calorzão. Acho que eu cheguei aqui umas 3h10 e acho que vou ficar aqui até umas 6. E não cansa não ficar borrifando? Não, é a melhor coisa. Mas em dias de verão como este, o ideal mesmo é molhar o corpo inteiro, não é mesmo? Entrar na água, tomar água, muita água, hidratar e tomar banho de água e ficar só na sombra. Tentar, pelo menos, né? Se você pudesse, ficaria quanto tempo no chuveirinho? Ai, o dia inteiro, dentro d'água. Passar a tarde aqui dentro. Com esse sol, né? Às vezes a pressão cai, ajuda muita gente. Vontade de sair? Nenhuma. Outros preferiram fugir do sol e do calor, que beirou os 40 graus.
O bate-papo foi à sombra do velho chapéu de sol. É, só na sombra, não dá para ir no sol hoje. Qual a sensação térmica que você está sentindo? 45 graus. Tá muito quente. Muito, muito quente. Não dá hoje. A gente pode falar que é o dia mais quente do ano, não? Com certeza. Pode. Eu nunca vi 41 que nem deu aqui na praia. O outro dia estava aqui 41. Hoje estava 40. Quer dizer, eu nunca tinha visto isso. Acho que tem muita gente se perguntando os motivos deste calorão todo. Essa sensação térmica de 47 graus, como já foi registrado aqui em Santos, é resultado do nosso mau cuidado com o meio ambiente. Se a gente não, cada um, e quando eu falo a gente, cada um de nós fizer a nossa parte, esse calorão só tende a aumentar. E a gente vai continuar sofrendo as consequências dos nossos atos irresponsáveis. E todo mundo sabe que com o calor que tem feito, se hidratar, como foi mostrado na reportagem, é muito importante. Beber bastante água e manter uma alimentação leve são cuidados essenciais. Mas para as mamães que estão amamentando, a atenção deve ser redobrada. Na sala, no quarto, sentada de pé. Tá na cozinha? Tem que se virar com uma mão só. A Carol teve a Gabriela há 15 dias e não para de amamentar. Eu amamento o dia inteiro, não sei nem te dizer exatamente quantas, mas eu tomo água muito, assim, 50 mil copos por dia, né? Bem geladinha, porque desidrata, né? Calor, ela mamando. E a água não deixa de ser o leite que está descendo, né? Então, tem as etapas, né, do leite que desce. No começo, quando é muito pequenininha, é o tal do colostro, né? E aí, depois, vem o leite branco. Então, quando desce o leite branco, aí eu acho que demanda de mais água. Não sei, assim, com certeza, né? Porque eu não sou especialista. Mas eu acredito porque eu bebo bastante água, muito o dia inteiro. E o fato é que a água faz parte de mais de 80% do leite das mães. Por isso, é necessário se hidratar muito bem. E no caso da Carol, a situação é ainda mais delicada. Essa especialista explica que no primeiro mês, o risco de desidratação é ainda maior. No pós-parto, né, elas perdem muito líquido, que é o líquido do edema, do inchaço da gestação. Então, ela sua demais, os rins trabalham demais, enfim. Aí ainda entra a amamentação, né, que é onde está mais de 80% do leite materno é formado por água. Né? Então, a mãe tem que se hidratar bem para poder manter essa produção e o bebê sempre ter muito leite, né? A enfermeira afirma que a amamentação consome 25% da energia do corpo da mulher. Mas, se você acha que apenas tomar muita água é suficiente, está enganada. Ela tem que tomar água de acordo com a sede dela, né? De acordo com a necessidade o organismo vai mostrar que está com sede, né? Ela não tem que tomar, falam assim, toma 4 a 5 litros. E a mãe pega lá 5 litros e fala, vou tomar 5 litros de água hoje. Às vezes ela nem está com sede e toma. Então pode ser que faça um efeito inverso, né? Um efeito de diminuir a produção, né? De sobrecarregar os rins. Quanto mais amamentar, mais rápido volta ao peso de antes de engravidar. E tem umas que ficam até mais magras do que antes de engravidar, né? Porque perde em torno de 1.000 calorias por dia. Por isso que a mulher também tem que ingerir um pouco mais de nutrientes, de calorias por dia, né? Em torno de 1.800 a 2.200 calorias por dia. Né? Então, é isso, né? Ela tem que se hidratar bem, se alimentar bem, para poder sempre ter muito leite, descansar. Né? Esse calor não dá para ficar passeando na praia, que está muito quente. Então, só aquela de manhãzinho, né? Antes das 8 da manhã. E o bebê acorda cedo mesmo, né? Então, vai passear. Solzinho com criança é extremamente importante para a manutenção e a firmeza da vitamina D. Mas, com esse calorão, como bem disse a Sandra, já que a criança acorda bem cedinho e bem cedinho o clima está mais fresco, esse é o horário ideal de passear com a criança. Mamães e bebês neste calorão, fiquem em casa. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre os assuntos que movimentam o setor portuário. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Agenda do Porto o secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário do Guarujá, Alexandre Trombelli, e o consultor portuário e especialista do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Marcos Vedramini.
Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Secretário, recentemente, o governador eleito João Dória anunciou aí um bloqueio, uma suspensão de alguns recursos que viriam para cidades da região, entre essas cidades, Guarujá. Qual vai ser o impacto disso para a cidade, para o município? São recursos que, se não me engano, eles seriam, na sua maior parte, investido na questão da infraestrutura mesmo. Pavimentação, entre outras ações que melhorariam toda a questão viária do município. O prefeito ontem, inclusive, na inauguração da nova iluminação da Avenida Leomil, que é todo um investimento que está sendo feito na cidade, desde que ele assumiu, também assumiu o parque de iluminação da Eletro, foi uma necessidade, uma questão de legislação. Então, agora a gente está com um contrato novo, a prefeitura está fazendo várias ações nesse sentido, e ele comentou que esteve reunido em São Paulo essa semana, que da parte da prefeitura com relação a esses recursos, os convênios, da documentação dos projetos, estavam tudo redondinho e que estão tentando reverter realmente essa decisão para que esses recursos venham. Então, a prefeitura fez aquilo que foi exigido a ela, fez a lição de casa, apresentou os projetos, tudo dentro do que diz o regulamento. Infelizmente teve essa informação, mas acreditamos ainda que é possível reverter essa decisão e que esses recursos venham, porque todo e qualquer investimento que venha na questão de obra, de infraestrutura, as prefeituras não têm condições de fazer esse investimento. O custeio para a máquina pública, para o município, é muito grande. E não pode ser uma questão de sigla partidária, né? Não sei se foi só nesse sentido, né? Não acompanhei tanto de perto Eu vi que vários municípios da Baixada também tiveram cortes. Talvez é uma reestruturação do governo, às vezes está chamando as prefeituras para explicar, para melhor detalhar isso. Qualquer decisão em momentos de transição, talvez são passíveis de ter esse questionamento do novo governo que assume, né? Mas eu tenho certeza que o prefeito vai conseguir, com a sua equipe técnica ali, vai reverter essa decisão. Esses recursos virão porque agora já está necessitando realmente de um investimento grande em infraestrutura, e isso ou vem pelo governo do estado via Haddad ou um outro convênio, ou vem pelo governo federal. A prefeitura mesmo não tem condição de pavimentar, de bancar esse tipo de ação. Aeroporto no Guarujá. Aeroporto no Guarujá. A gente precisa falar sobre isso, né? Não dá para deixar de falar. Qual é o impacto desse aeroporto quando a gente pensa no setor portuário? Então, eu acho que o impacto do aeroporto, em todos os sentidos, é positivo. Inclusive, o Marcos, cruzei com ele aqui na recepção, ele esteve lá na audiência, né? Mas lembramos que o Marcos acompanha também esse aeroporto desde da outra gestão, quando teve o primeiro projeto. Desde o Maurici. Desde o Maurici, então. E eu acho que ele só agrega, na verdade, o porto é um dos vetores que ajudam a viabilizar o aeroporto, porque você tem ali toda uma possível clientela, vamos dizer assim, passageiros que são ligados à área portuária, são ligados ao polo industrial de Cubatão, a questão offshore de petróleo também são possíveis utilizadores ali do aeroporto. Temos o Concais. E o Concais com o turismo de negócios, os voos charters, que são esses voos específicos talvez para a temporada de cruzeiros. O aeroporto a gente teve que dar uma redesenhada. Estava conversando com o Marcos, a gente tinha um projeto, quando a gente chegou na prefeitura, a gente tinha uma licitação em curso que tinha ali um consórcio habilitado, e a gente tentou fazer com que aquilo desse certo, até porque já víamos que não teve um grande interesse do mercado naquele projeto em si, que era um investimento muito alto, 250 milhões de investimento para você já fazer um terminal completo, como se ele fosse atender ali 500 mil passageiros no primeiro dia, e não é isso. Então, a gente teve que dar alguns passos para trás, se reunimos muito com os técnicos da SAC, da própria da FAB, e construímos ali um edital mais simples, com investimento menor, mais sucinto, faseado. Então, você tem um primeiro momento que você já coloca o aeroporto para funcionar com terminal provisório. Conquistamos junto ao governo federal a cessão de mais uma área, além daquela que já tinha sido otorgada, uma outra área de 55 mil metros quadrados, que é onde a gente vai fazer a fase 2 desse terminal, a fase 1 e a fase 2 do aeroporto, e o investimento hoje caiu para em torno aí de 60 milhões, que é algo que mais dentro da realidade do mercado. Isso dividido ao longo dos anos. Então, a gente está esperando só um ok, já tivemos a FAB e a cessão dessa área, já publicado no Diário Oficial, estamos esperando que a SAC faça o mesmo, e feito isso, a gente já coloca o edital. Hoje ele está na consulta, até no próprio site da prefeitura, você consulta o edital ali, dá opiniões, e a gente coloca definitivamente esse edital para licitação, com uma grande expectativa que apareçam vários interessados e que o aeroporto,
que não é só do Guarujá, é um aeroporto metropolitano da Baixada Santista. Exato. Ele vai trazer, na verdade, ele vai conectar a Baixada Santista com o país. Tem uma máxima na aviação que fala que 1.500 metros de pistas te levam a 1.500 quilômetros de distância. Ali a gente vai ter uma pista de 1.360 metros, mas você imagina como que a Baixada vai estar ligada com... E como isso vai fomentar o turismo da nossa região. Vai fomentar o turismo. Então você pode imaginar lá no interior, em Ribeirão Preto, você fechar um voo de 70 passageiros, já pensando nessas pessoas que compraram um pacote no cruzeiro. Sim. Isso pode ser em Goiás também, pode ser em Minas Gerais, pode ser no Brasil todo. Então, se você tem capitais ali com bastante condição financeira de pessoas que fazem turismo, que podem já começar a utilizar a Baixada Santista para isso. Hoje utilizam, por exemplo, o Santos Dumont no Rio de Janeiro, que já faz uma coisa muito similar. Então é importante, fundamental, e ele vai sair do papel. O prefeito cobra isso da gente diariamente, que isso aconteça. Então vai acontecer em 2019 com certeza. Vai ser muito bom, né, Marcos? Eu acompanho a história desse aeroporto há 20 anos e, na minha opinião, é o investimento logístico mais importante da Baixada, assim, por décadas. Eu acho que depois da duplicação da Imigrantes, né, seria o aeroporto, porque o que ele falou, você aumenta o range de captação dos terminais de passageiros, você aumenta a facilidade com que as pessoas vêm a Santos, turismo de negócios, é uma coisa, assim, fabulosa o que um aeroporto traz para uma cidade. E quem viaja muito, você vê cidades aí, Erechim, uma cidade pequena, né? Eles têm um aeroporto. Eles têm um aeroporto. Entendeu? Caldas Novas. Você vê uma cidade. Caldas Novas. Uma cidade como Santos, que tem Santos, Guarujá, Praia Grande, São Vicente. Tem uma siderúrgica, o maior porto da América do Sul, e não tem um aeroporto. Isso, para mim, é uma vergonha. Não dá para falar, é indizível uma coisa dessa. Que 2019, aeroporto saia do papel, ligação seca também comece a andar, as obras da entrada da cidade continuem no ritmo que estão, porque, de fato, a nossa região merece ser mais bem tratada, sem dúvida nenhuma. Secretário, queria muito agradecer a tua participação pela primeira vez aqui na nossa bancada, que tenha sido a primeira de muitas. Espero que você tenha gostado e que volte mais vezes. Muito bom dia. Obrigado, foi um prazer. E assim que for necessário, preciso, é só chamar que a gente vem sim. Foi um grande prazer. Muito obrigado, Nathalie. Marcos, muito obrigado pela tua participação aqui conosco, primeira de 2019, que você venha muito ao longo deste ano. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie, sempre à disposição de vocês. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto na segunda-feira com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Bom fim de semana. Tchau.